Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Primeira aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Após a leitura, as crianças já podem ir para o círculo de oração. Depois de 1 Coríntios 10, 23, nós vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Os irmãos já deixam marcado aí. 1 aos Coríntios 6 e 12. E vamos ler 10 e 23 de 1 aos Coríntios. Quantos acharam e já podem dizer amém? Glória a Deus. 10 e 23 da primeira carta. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Glória a Deus. Todas as coisas me são lícitas. Eu li errado, não foi 10, 23? Acrescenta a liberdade, né? Muito bem. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Queridos, nós vamos estar orando, porque hoje faleceu o tio do diácono Fábio, e fui informado agora que o presbítero Edson também está indo para um velório, em Petrolina, de uma irmã. São dois obreiros que precisam das nossas orações. Bondoso Deus, teus servos estão enlutados. Diácono Fábio está no Mandacaru, velando o seu tio, e o presbítero Edson está se deslocando para Petrolina para velar a sua irmã. Traz o conforto, traz, Senhor, acalma o coração, porque só Tu pode enxugar estas lágrimas. A igreja chora com os que choram, orando e pedindo a Ti em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar? Queridos, a temática de hoje, ela não é uma temática muito fácil. E eu queria pedir a atenção dos irmãos, com exceção das crianças. Lá vai ficar 2 adolescentes. Se ficar mais de um é desobediência. E pedir aos irmãos que prestem atenção no caminho. Quem bebeu água, bebeu. Quem não bebeu, faça como as irmãs, traga a garrafinha. Porque aqui é a casa de papai. E na casa de papai tudo é com decência aí. Decência aí. Então vamos ter prudência na casa de Deus. O apóstolo Paulo, ele ensinando a igreja de Corinto, ele ensina a igreja um dos princípios irrevogáveis da fé cristã, que não é coisa de Calvino, também não é coisa de Armínio, é coisa da Bíblia. Porque não nos interessa muito esse negócio de Calvino, de Armínio, Pelágio,
Agostinho, que foram pais da igreja. Mas tem pessoas que se preocupam tanto em estudar essas questões, que se embaraçam, que abalam a sua fé, porque um ensina uma coisa no seu livro, o outro vem e desensina, um prega, o outro desprega. A salvação, ela é a principal preocupação do crente lavado, redimido no sangue de Jesus. Essas questões teológicas de homens, elas são o norte daquilo que está na Bíblia, porém ela não é profundidade nem firmeza da fé. Porque muitos se preocupam com isso e se embaraçam e acabam crendo em nada. O que eu sei é que Cristo morreu na cruz e me deu o direito de ser considerado filho de Deus. E para mim, amém. É necessário esses estudos? Porque nós somos confrontados diuturnamente, como a igreja de Roma foi muito atingida por teorias, teoremas, por questões que traziam deficiência à fé cristã, como a igreja de Corinto. Toda a igreja, ela é bombardeada por heresias que não surgiram no mundo, elas surgem dentro da própria igreja. Essa igreja aqui já passou por isso, de pessoas que acreditam em um outro modo de fé, quererem implantar aqui coisas que não acrescentam a fé, mas que embaraçam a fé. E o papel do ensino doutrinário é vacinar, é proteger, é dar vida à ovelha de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esses assuntos polêmicos, poucos obreiros entram neles pelas suas complexibilidades, pela sua profundidade, mas nós não podemos deixar de falar, porque senão o herege passa lá em sua casa e fala, bate na sua porta, ele entrega um livrinho, e de vez em quando eu encontro na casa de crente um livrinho da esperança. Cuidado com o livrinho da esperança, irmão. Eu já vi na casa de crente da Assembleia de Deus, em Carnaíba, e se me apertar eu sou que nem sapo, a língua. Irmão, lê a Bíblia, se alimente de pão vivo do céu, não coma pão embolorado, porque ele vem com veneno. Para que eu quero o livro da esperança se ele é adventista? O que me interessa é Ellen White? O que me interessa é Jesus. O que me interessa é o que Cristo pregou. Quem diz amém, meus irmãos? Eu sei que eles estão escutando, mas fazer o que? Eu tenho que ensinar a igreja o que está na Bíblia. Mas há uma pregação aí de que o homem não tem livre-arbítrio. E o que significa a palavra livre-arbítrio? A palavra livre-arbítrio significa condição de ser livre em ações, decisões humanas. Porque o livre-arbítrio humano é o homem ter e ser capaz de decidir por si mesmo, ainda que Deus seja soberano, presciente, onisciente, que Ele saiba o que vai acontecer comigo e com você daqui a 10 segundos, mas Deus, Ele é tão grande, Ele é tão soberano, Ele é tão maior, que Ele respeita os seus próprios princípios. E os princípios de Deus, muitos deles são irrevogáveis, porque são princípios que norteiam a fé cristã e a fé que não pode ser abalada. Então os irmãos observem que Deus, Ele tem o poder de me controlar e de lhe controlar, mas Ele não faz, por causa do princípio da livre escolha. E não tem jeito, nós vamos para Gênesis capítulo 1.
Tudo tem no início o seu início. A primeira pergunta que se faz é: por que Deus colocou duas árvores? Eu vou lhe dizer. Obrigado. Gênesis, livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Eu lhe pergunto: Deus sabia que Adão ia pecar, sim ou não? Deus sabia que Eva ia pecar, sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Tem algumas pessoas com dúvida. Vamos lá. Vamos dissertar isso aqui. Capítulo 2, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem. Vamos ler de novo. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore o quê? Toda árvore o quê, meus irmãos? Agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Eu queria pedir que os adolescentes prestassem atenção, porque vocês vão fazer faculdade e vocês vão ser confrontados nisso aqui. Então vocês precisam se blindar disso aqui. Capítulo 3. Versículo 2. E disse a mulher à serpente: de todo fruto das árvores do jardim fazeis o quê? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem nele tocareis, para que não. Então a serpente disse à mulher: certamente o quê? Já desfez do que Deus disse, não é? Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu, e ele também comeu dela. Por que que Deus coloca duas árvores? Para que o seu princípio de livre-arbítrio fosse visto na própria inocência. Era o sinal que Deus tinha feito o homem diferentemente dos anjos. Era o sinal que Deus fez o homem com a capacidade, mesmo inocente, de escolher. Deus coloca duas árvores e Deus diz: essa você pode, essa você não pode. Não foi Deus testando o homem, mas dando ao homem o direito de escolher entre obedecer ou desobedecer. Diga comigo: Deus trabalha com princípio. E esse princípio era o princípio da escolha. Já inicia livre-arbítrio aqui. Deus poderia pegar no braço de Adão e de Eva e dizer não? Sim ou não? Poderia. Mas Deus, ele falou com o homem: olhe, você pode comer esta você não pode.
Ou seja, eu estou liberando sobre você a escolha de me obedecer ou não. Ou seja, Deus não é como a gente, que fala 10 vezes. Não, Deus é o seguinte: eu falei com ele que ele não pode. Então, no princípio de Deus, ele vai dar escolha a mim e a você. Ele não já falou? Ele não já disse? Ele não já deu o caminho? Ele vai esperar você agir. Quem diz amém? Então, o princípio de livre-arbítrio já começa no jardim do Éden de Deus. O que nós devemos entender é que essa livre escolha, ela está em toda a Bíblia. Existem alguns textos que são usados pelos aqueles que querem distorcer a Bíblia, dizendo que uns nasceram para ir para o céu, outros nasceram para ir para o inferno. Eles usam textos de difícil interpretação e nós vamos falar sobre eles aqui de uma forma bem profunda, para que os irmãos não fiquem com confusão. O livre-arbítrio é um princípio eterno. Se alguém lhe perguntasse por que ter livre-arbítrio, é importante que você diga: porque Deus me deu a capacidade de escolher. Na vida pré-mortal, que é a vida dos anjos, Deus também deixa claro esse princípio. Porque Deus cria seres espirituais com a capacidade de decisão. Nós vamos olhar agora Isaías capítulo 14, para vermos que livre-arbítrio também alcança os anjos. Porque teve muita gente na internet desfazendo da última lição por conta das suas heresias, das heresias deles, não da lição. Isaías capítulo 14, nós vamos ver um ser espiritual escolhendo não obedecer. Não era do pó da terra, feito à semelhança de Deus em espírito, mas resolveu não obedecer. Capítulo 14, versículo de número 10. Vamos ler. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derribada ao inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. É aqui que nós entendemos que Lúcifer era do coral de Deus. É esse versículo e outros em Ezequiel que nos dá base, Ezequiel 28. Como o som dos teus alaúdes, essa tradução fala, bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te comerão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizia em teu coração: eu subirei acima das... Aonde começou a escolha de Lúcifer em se rebeliar? No coração. O anjo também tem um coração que não é semelhante ao nosso. Coração aqui no original é vontade, capacidade de sentir. O anjo é um ser que sente. Então ele era um anjo, e no capítulo 14, versículo 13, ele resolveu em seu coração subir acima das estrelas de Deus, e diz: exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do norte. Subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao... Ele escolheu. Você está vendo que ninguém forçou Lúcifer aqui. Foi uma escolha dele.
Ele escolheu ser o novo Deus, sentar no trono de Deus. Então, se livre-arbítrio é coisa da Assembleia de Deus, como os calvinistas, os presbiterianos, os metodistas, eles dizem, não estaria na Bíblia no princípio. Deus poderia, na hora, soprar Lúcifer e acabou-se. Deus foi deixando, porque como anjo, ser espiritual, morando com Deus no céu de Deus, Deus resolveu dizer assim: não, eu fiz ele com capacidade de pensar, então ele está escolhendo isso aí, eu vou deixar, quando ele se levantar, aí eu trago o Miguel e resolvo. Mas veja que todo o tempo ele dizia no coração eu, ou seja, a palavra eu significa escolha. Quem diz amém, meus irmãos? Então veja que há um princípio de que livre-arbítrio para os anjos. Os anjos, foi feita uma pergunta na escola bíblica, se o anjo, ele até hoje ele tem o livre-arbítrio. Sim, só que ao exemplo dele ver o que se tornou Lúcifer, eles não tomaram mais nenhuma posição como essa, porque eles viram no que se torna um anjo caído. Quem pode dizer amém? Então ele diz aqui que tudo isso, e o livre-arbítrio, ele tem um princípio na criação, ele tem um princípio espiritual no sentido dos anjos, e também na vida do ser humano. Observe que a Bíblia fala do direito de escolha e de liberdade, como uma vida terrestre, como uma vida, numa vida terrestre ou numa vida aqui nesta terra. Se você observar o que Paulo disse, ele disse: olha, não abuse, você tem liberdade, liberdade é livre arbítrio, mas você não pode dar ocasião à carne. É por isso que muitas das vezes essa história do não pode e do não pode, o pecador ele pega a gente, diz: é porque eu não vou ser crente, porque tudo na igreja de vocês não pode, não pode, não pode. Mas na verdade a gente pode muita coisa, só que a gente olha o princípio divino e aí nós não fazemos o que o mundo faz, mesmo podendo fazer pelo livre-arbítrio, porque aprendemos a ser servo, de dizer: eu tenho liberdade até para pecar, mas a minha vontade é a tua vontade, então eu não faço, então eu não pratico, então eu não vou seguir ao mundo, eu não vou seguir ao mundo. Em Jeremias capítulo 21, versículo 8, fala também de livre-arbítrio. Jeremias capítulo 21, versículo 8. Quem achar primeiro do que eu pode ler. 21 e 8. E este povo dirás: assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho, eis que ponho diante de você. Aqui é a mesma coisa da árvore do bem e do mal. Qual é o papel de Deus? É pôr os dois caminhos, para que você escolha entre a bênção e a maldição. Não é Deus que vai lhe conduzir, como os calvinistas dizem, como os presbiterianos dizem. Não é Deus que lhe controla e vai lhe levando, porque, irmão, que doutrina miserável. Você está aqui com 10 anos de crente, 20 anos de crente, 50 anos de crente, e Deus lhe escolher para ir para o inferno.
e o cara está lá, ateu, não crê nele. No final, porque Deus olhou para a cara dele e gostou. Tem fundamento um negócio desse? Não precisa nem olhar para aqui, para a Bíblia. É só pensar, né? Deus não é Deus de confusão. Deus não é injusto. Deus é justo. Deus honra a tua fé. Deus honra a tua força quando você chega aqui quebrado, quando você chega aqui quase dizendo que vai chutar o pau da barraca, e você é renovado, e Ele te levanta, e Ele te sustenta. Não é para você ir para o inferno não, é para você ir para o céu. Você não está perdendo tempo aqui, você está ganhando todo o tempo, e o tempo é o da graça, é o tempo da salvação. Não tem fundamento, irmão, um negócio desse. É até ilógico um negócio desse. Ezequiel capítulo 33 fala de escolha. Ezequiel 33 e 11. E antes que alguém me pergunte sobre o coração do faraó, já vou lhe dizer porque é que Deus endurecia. Ezequiel 33 e 11. Esse porteiro é animado. Quem achou primeiro do que eu pode ler. Diz-lhe, vivo eu, seja o Senhor Jeová, e não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Qual é o prazer de Deus? É que o ímpio pereça no seu caminho ímpio? Não. Mas é o caminho que ele escolheu. Irmão, não adianta. A gente gosta de ficar naquela esperança, naquele jeitinho. Não, está na idolatria, mas no último momento. Não é tão fácil assim não. Não é assim, opa, estou sentindo que eu vou morrer, perdoa meus pecados, encomenda a alma. É tão facinho assim não. Se fosse assim era bom demais. Se você souber a importância de você orar pelas famílias católicas, você gemia de dor de alma por eles. Irmão, a morte ela oprime os sentidos do homem. É quase impossível pensar na hora da morte, porque a Bíblia chama ela de agrilhão, é prisão mesmo. Quem já teve a experiência da quase morte sabe a escuridão. Como o obreiro estava me dizendo essa semana, que quando ele quase morreu, ele viu a escuridão cobrindo ele. Isso é morte, é prisão. As faculdades mentais não está. Se você fizer um estudo, vá na internet que tem tudo. Psicológico, cuidado para não estar vendo zumbi por aí, para não ficar doido. Tem que chamar Edmilson para expulsar, né? Então tem que ter cuidado. Eu conheço um irmão que ele ficou doido porque ele assistiu Morto-Vivo. Não sei se você já viu um baixinho que anda de paletó na rua com uma carrada de menina atrás. Meu amigo, meu amigão, ele tinha 500 versículos na cabeça. Foi assistir Morto-Vivo, o cão veio e tome, tá doido até hoje. E pode dar remédio de matar cavalo, que aquilo ali é cão puro, aquilo ali não tem nada de doença. Fica crente vendo zumbi na televisão, no WhatsApp, não sei o quê. Não, faça um estudo, que você vai ver que na morte as faculdades mentais elas estão a 1000, não dá para pensar. Essa conversinha que a gente fica de crente que quer que todo mundo vá para o céu. Só que a gente não é Nossa Senhora. Nossa Senhora que diz que toda quarta-feira traz um e leva. Alto da Compadecida, né? Não, não é assim não. Não é assim. E a gente fica, mas será? Será? Irmão, depois da morte segue-se ao... É uma escolha. A pessoa escolheu morrer na idolatria, ele vai para onde o idólatra vai. Não tem esse negócio. A pessoa resolveu morrer na macumbaria, ele vai para onde o macumbeiro. Não foi ele que escolheu. Mas o prazer de Deus
é que ele se salve. Sabe onde é que está o prazer de Deus? Está aqui, porque aqui há salvos e redimidos no sangue de Jesus. É duro, mas é verdade. Glória a Deus. Deus conhece tudo e é um fato que ninguém pode negar. Mas Deus sabe. Deus sabe onde é que vai cair um avião, onde é que vai cair um tsunami. Sabe. Deus não sabia que lá no Haiti ia aquele tsunami matar pessoas? Ia. E por que Deus não interviu? E por que eles fizeram casa dentro do beiço do mar? O erro nunca é de Deus. Nunca. Nunca é de Deus. Deus nunca erra. Quando você vê essas coisas acontecendo, se você olhar, se você pegar os artigos daquela tsunami, você vai ver que as pessoas foram fazendo casa, igual agora lá em Brasília, as pessoas estão pegando o leito do rio, aquilo é uma bacia, e Juscelino Kubitschek fez aquilo ali, foi para sustentar a água para 10 anos, aí como está tendo seca, o povo está entrando, e fazendo mansão, e o povo entrando. No dia que der uma chuva, que diz que é de 10 anos em 10 anos que o El Ninho dá uma volta, né? No dia que der uma chuva igual a de 2004, a culpa é de Deus ou é do homem que está entrando no beiço do rio? A culpa é de quem? Do homem. Se eu sou um aviador e eu não faço a manutenção do avião, meu avião cai. A culpa é de quem? Se o carro é meu, eu não olho o pneu, eu não olho água, eu não olho óleo. Aí vai eu e minha família, que Deus o livre e guarde, vira o carro, eu mato todo mundo. Mas Deus, por que o Senhor deixou? Deus disse, eu não. Ele não olhou o óleo, ele não olhou a borracha do pneu, e ele é que tem que ter responsabilidade com os filhos dele, com a mulher dele. Tudo na vida do homem é uma escolha. Deus, ele alerta, ele mostra. A Bíblia diz que ele revela em sonho, na palavra, ele dá o sinal. Quem diz amém, meus irmãos? Então os nossos atos, porque a primeira coisa que a mulher e o homem fez foi querer culpar Deus, mas o ato dos homens, a Bíblia diz, do que se queixam os homens? Dos seus próprios pecados. Então Deus, ele sabe de tudo, ele conhece tudo, não é negado. As passagens de João capítulo 10, versículo 14, vamos lá. Eu já estou entrando no campo do calvinismo aqui, que aí é o que eles defendem, contra o livre-arbítrio. 10, 14 do Evangelho de João, diz assim: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou... Aqui eles já dizem que isso aqui é predestinação. Isso aqui já é uma das coisas que eles defendem. Vamos para o outro. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo 2 e 19. Os textos mais batidos pelos presbiterianos. Quem achar primeiro que eu pode ler. 2 Timóteo 2 e 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece o que são. Se a gente lesse só até aqui, ia dizer que predestinação está aqui. Existem os que são de Deus e os que não são de Deus. É aqui onde eles entram. Aí o crente começa a ir por aqui, já não crê mais em nada, já não crê mais em batismo, não crê mais em dízimo, não crê mais em... Vamos ler. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da... Vamos ver o texto? O texto está dizendo que isso aqui é uma escolha, o próprio texto. O Senhor conhece os que são seus. Mas você sabia que na nossa bleinha, na nossa Assembleia de Deus, ainda há uma linguagem que de vez em quando eu escuto no meio dos crentes, é a linguagem calvinista? Saiu de nós porque não era.
Desviou porque não era de salvação. Quem já ouviu isso aqui? Alguém já ouviu? Não, irmão. Desviou porque não era de salvação. Hã? Não era filho da salvação. Eu escutei isso muito na Assembleia de Deus. Até hoje. Não, irmão. Não era de salvação. Isso é a linguagem calvinista. Quer dizer que o irmão que desviou é porque não era nosso? Não, não saiu de nós. Foi para outra igreja, como quem os crentes da outra igreja não são crentes. Olha que religiosidade. Como que só a Assembleia de Deus vai para o céu. O povo da Batista antigamente dizia assim: irmão, quando chegar no céu eu vou ficar quietinho. Por quê? Porque se os assembleanos souberem que nós estamos lá. Irmão, o Senhor vem buscar um povo zeloso, santo, zeloso e de boas obras. Isso é aqui, é na Batista, até na presbiteriana, que aonde tiver um crente santo e lavado no redimido no sangue de Jesus, não importa a placa, porque placa não salva. O que salva é o Cristo vivo, ressuscitado. É Ele que salva. Agora eu não vou sair daqui para ir para lá, porque Jesus me chamou foi aqui. Eu não posso ser religioso ao ponto de achar que só a Assembleia de Deus vai para o céu. E antigamente os mais velhos diziam: vai ter um coral só para os assembleanos. Valei-me. É muito crente, né? Assembleano é crente. Não, irmão. Nós vamos cantar num coral com gente da Deus e Amor. Nós vamos cantar no coral com gente da Adventista. Nós vamos cantar no coral com gente da... Nós vamos cantar no coral com os irmãos da Madureira. O que importa é ser salvo, é morar no céu com Jesus. Podemos ter diferenças doutrinárias, mas o Cristo é o mesmo, o Espírito é o mesmo e o Pai é o mesmo. Quem diz amém, meus irmãos? Ele diz aqui: o Senhor conhece os que são seus. Mas o texto vai dizer: e qualquer, o que diz aí? E qualquer que profere, faz o quê? E qualquer. Deus conhece o que são seus. Quem são seus? Os qualquer que se aparta da iniquidade. Todo aquele que saiu do mundo de pecado é dele. Você perdeu de dar um glória, irmão? Porque você é dele, você tem dono. Mas ele só vê a parte do que são seus, como que se houvesse uma separação. Mas todos aqueles que se apartam da iniquidade é dele, porque escolheram ser dele. Quem diz amém, meus irmãos? Caminhemos. Então ele diz aqui que Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo, né? Romanos 11 e 12 também, não vai dar tempo ler, e muitos outros que comprovam essa verdade de que Deus sabe de tudo, antes conhece tudo. Mas esse conhecimento não pressupõe que a nossa liberdade está sendo reprimida ou ignorada. Paulo em Romanos 8 e 29, agora nós vamos para um texto polêmico, que é aqui que muitos crentes na Assembleia de Deus também dão um nó no juízo. Romanos 8 e 29. Eu falei, não foi? Isso. Vamos ler isso aqui para nós entender, porque é aqui onde muitos crentes se embaraçam na nossa igreja. Romanos 8 e 29. Porque os que dantes conheceu, também os... E tem muita Bíblia fechada. Porque os que dantes conheceu, também os... Para serem o quê? Conforme a imagem do seu Filho, a fim de que sejam o primogênito entre muitos. Vamos ler todos nós o versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro. Versículo 30.
E os que predestinou, vamos ler? A este também os chamou. E os que chamou, a este justificou. E os que justificou, a este também glorificou. Quem diz amém? Mas esse texto aqui é o chave do calvinismo. É o chave daqueles que querem lhe mostrar que aqui não é a verdade. E você deve ter cuidado com isso. Vamos ver o que isso significa. Eu vou usar umas palavras no grego aqui, porque eu já expliquei que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento em grego. Paulo, em Romanos 8:29, usou a palavra grega prognóstico. Prognóstico é a mesma coisa de um pré-exame, na linguagem portuguesa, vindo do latim. Prognóstico, que aqui no grego significa presciência ou conhecer, ou conhecimento de antemão. Esse vocábulo formado pelo prefixo pro, que quer dizer antes, antes de, diante de, e do verbo gnóstico, saber, conhecer conhecer é usado 5 vezes por Paulo em Atos 26:5, ele usa essa palavra, Romanos 8:29, e vamos ler Romanos 11:2. Romanos 11:2. Vou ler. Deus não rejeitou o seu povo porque antes conheceu. Romanos 11:2 está escrito assim. 1 de Pedro 1:20. Estamos falando do conheceu, que é isso que eles alegam, que não há livre-arbítrio, porque Deus já nos viu e já nos predestinou antes de nascermos. Que nós cremos também que Deus nos escolheu antes de nascermos, dentro de um livre-arbítrio, dentro de uma escolha. Eu lhe escolhi, eu lhe dei a salvação, eu lhe dei o direito de ser salvo. Agora, quando você crescer, que a natureza do pecado entrar em você, você vai saber se você quer a mim ou você quer o pecado. É isso que quer dizer. Amém? 1 de Pedro 1:20 diz: o qual na verdade entre outro tempo foi ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então todos esses textos são usados. O substantivo no texto aqui de 8:29 de Romanos, predestinação, não se encontra na Bíblia o substantivo, mas o verbo predestinar, que é usado 4 vezes por Paulo, como já falamos em Romanos 8:29 e 30, Efésios 1:5 e 11. Vemos ao texto de Romanos 8:9, que diz isso aqui: porque dantes conheceu, também predestinou. O estudo do contexto das passagens nos leva à seguinte conclusão: isso aqui é o texto bruto, ou seja, o que Paulo estava dizendo para os irmãos de Roma. Os gentios, admirados por serem atingidos pelo Evangelho, perguntaram por que só agora lhe fora revelado esse privilégio. Paulo lhe diz que através de Cristo todos tinham sido predestinados para a salvação, inclusive eles também que estavam incluídos nesse plano, Um professor de teologia declara dentro dessa verdade o seguinte: Deus jamais teve outro destino para os seres humanos, que é a salvação. Todo mundo tem o destino de ser salvo. Ele disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça. Isso não é uma predestinação? Sim, mas condicionada à nossa livre escolha. Está aqui, ele diz que coloca diante do homem a bênção. Quem é a bênção? Quem é a bênção? Jesus. A maldição é o inferno. Eu nasci, você nasceu, temos consciência depois que crescemos. Vamos saber: bênção, maldição. A bênção foi dada na queda de Adão, da semente da mulher, Jesus.
É o destino que não é Deus que disse assim, ei, vá, não, eu e você vai escolher. Alguém está me entendendo? Diga amém. É uma predestinação ou uma destinação, como quiser chamar, dentro da minha escolha como ser vivente. Quem diz amém? É uma escolha. Você diz a seu filho, você quer carne ou você quer brócolis? Se você quiser carne, a gordura vai fazer isso, isso e isso. Mas se você quiser brócolis, ele tem o direito de escolha. O destino dele é comer. Ele vai comer. Sim ou não? Vai comer. Mas a escolha é dele, de comer coisa boa ou coisa ruim, venenosa ou sadia. Quem entendeu? Amém. Para que os irmãos não saiam com dúvida daqui. É dentro de uma escolha. Deus jamais teve outro destino para os seres humanos que não o da salvação. Em sua presciência já conheceu de antemão cada indivíduo. Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Sabe ou não? Sabe. Mas a escolha é dele ou é nossa? É nossa. Ele sabe se eu vou escolher ir para o céu ou ir para o inferno. Ele não vai interferir porque a escolha é minha. Ele vai me dar os caminhos, ele vai falar comigo, ele vai me dar o Espírito Santo, porque ele não quer que eu vá para o inferno. Mas a escolha sempre será minha. Quem diz amém? É por aí. O conhecimento antecipado de Deus não significa de maneira nenhuma que ele influencia no procedimento humano, ao ponto de condicionar a nossa vontade de forma arbitrária para a salvação. Crer de modo diferente é aceitar o fanatilismo grego ou os dos muçulmanos, mas sem nenhuma base bíblica. Você já parou para pensar por que aqueles caras botam bomba no corpo? Alguém disse, não, é porque disseram para ele que se ele se explodir, ele vai aparecer num arraial com 70 mulheres. Misericórdia. Não é isso não, irmão. É porque disseram a ele que ele nasceu de Abraão, e que ele é filho de Ismael, e que ele tem uma bênção, que mesmo ele suicidando, o suicídio é o caminho para ele cumprir a vontade de Alá. É isso que ele acredita. Aí ele se explode. Uma mentira do diabo que tem levado muitos para o inferno. É isso que os muçulmanos ensinam. O cristão sabe que é responsável por seus atos. Romanos 14, vamos ver? E já encerro agora. Romanos 14 e 10. Mas tu, porque julgas o teu irmão, ou tu, também porque despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Quem diz amém, meus irmãos? É isso aqui. Nós seremos responsáveis pelos nossos atos. Saber que tem livre-arbítrio para escolher o caminho do bem e do mal, por isso não pode aceitar a doutrina calvinista de alguns que dizem que Deus escolheu uns para a vida e outros para a morte. Então, o que nós temos aqui são versículos que confirmam essa verdade. Resumindo, o que nos interessa é ser salvo. É isso que nos interessa. Isso aqui é só para você ter uma noção, saber responder, guardar o papel que você escreveu, para quando aparecer esse povo, eles usam versículos muito mais do que esses aqui, para tentar lhe convencer, só que versículos isolados. Veja que o texto estava dizendo ali, que Deus conhece o que são seus, mas o que se aparta da iniquidade, o próprio texto vem dizendo que o que se aparta da iniquidade é dele. Então não entre por esse caminho. Tem uns irmãos que dizem, não, eu ouço eles porque eu enfrento irmão. Um dia você pode estar em fraqueza de alma. Ninguém é super-homem. Estamos sempre debaixo da misericórdia de Deus. Fica na doutrina que você aprendeu.
Fica na palavra que Deus te deu. Fica onde Deus te chamou. Aonde Deus te chamou tem pão, tem água, tem Bíblia, tem renovo, tem graça. E o que nos interessa no final é subir no soar da trombeta. Glória ao nome do Senhor. Alguma pergunta? Pode fazer para não ficar com dúvida. Hã? Espera aí, irmão Wilson. O irmão está falando comigo aqui. Alguém diz assim: Faraó, Deus estava intervendo no livre-arbítrio dele. Não. Deus estava endurecendo o coração dele para que o seu nome fosse glorificado. O que significa Deus endurecer o coração de Faraó? Não é que Deus ia lá e dizia: olha, fique duro, fique ruim. Não. Deus permitia que a sua natureza caída se manifestasse ao ponto de não obedecer a Deus. Deus abria esse leque, porque Deus tem o poder de gerar no homem quebrantamento, sentimento. Deus saía do negócio, a natureza humana e caída dele se manifestava. Para quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado lá na frente. Mas não é que Deus estava intervindo na livre escolha dele, não. Pronto, irmão Wilson. Fique em pé que eu lhe escuto melhor. Como é, irmão? Amei a Jacó. Como é a história de Jacó e de Esaú? Quem era o primogênito? A bênção era de quem? Em dois fatos, quem entregou a bênção? Quem entregou a primogenitura? O plano de Deus era com Jacó. Mas quem entregou? Quem entregou? Se ele quis entrar no plano de Deus para abençoar o irmão, então foi a escolha de Esaú. Esse aborrecimento aí já se não me engano, isso está escrito em Oséias, não é? Não? Amei a Jacó e aborreci Esaú. Me parece que é um dos profetas menores que fala isso aí. Procura aí para mim quem tiver um Google aí, rapidinho aí. Eu sei que vocês estão todos ligados aí, vamos lá. Isso significa que pela atitude de Esaú, de jogar fora a bênção, de jogar fora a primogenitura, Deus aborrece o desobediente. Ele profanou a bênção, trocou por um prato de lentilha. Foi ele, tudo foi escolha dele, irmão Wilson. Então por isso que Deus o aborreceu. Não é por predestinação. A partir do momento em que ele resolve desobedecer, né, a regra, a lei patriarcal. Porém, Deus tinha negócio com Jacó, onde diz a Bíblia que o maior serviria o menor, né? A mãe de Jacó e de Esaú, ela dá um jeitinho para a promessa se cumprir. Por isso que ele ficou malandriano até. Porque Jacó só entrou no plano da profecia do nascimento depois que ele passou o val. Quando ele passa o val, que ele tem um encontro com o anjo, que o anjo diz assim: qual é o seu nome? Aí ele tem que dizer para Deus quem ele é. Porque até ali ele não tinha dito para Deus quem ele era. Ele era malandro, trapaceiro para os outros. Mas no dia que ele passou e disse: agora eu tenho que contar minha história para o senhor. Aí ele disse: eu sou trapaceiro, eu sou mala. Aí Deus disse: agora sim, você falou para mim, se com tua boca confessares. Quem diz amém? Aí quando ele confessa, Deus disse: mudei o teu nome e agora tu és Israel, uma nação escolhida. Me chegou um papel aqui. Vamos abrir Jeremias 1:5. Chamado específico é outra situação.
E 5: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei. Isso aqui está falando da presciência de Deus. Isso fala da presciência. Deus, como eu já falei antes, Ele, antes de eu nascer, antes de você nascer, Ele já nos conhece. E por presciência, existem algumas pessoas que são santificadas para a obra, mas não é garantia de salvação. Escolha, Sansão, presciência, escolha de Deus antes de nascer, mas o seu destino final foi os seus caminhos que o levou. Não significa que um chamado... Eu conheço um menino que ele desviou e está desviado até hoje, ainda não morreu por misericórdia, porque uma profeta, lá eu falo das profetas, tem hora quando eu falo das profetas, então um bico desse tamanho. Uma profeta disse: menino, e eu estava no centro de oração, o Senhor manda lhe dizer que tu vai desviar. Olha, oh Deus terrível, tu vai desviar, tu vai para o mundo, e lá no mundo eu vou lhe guardar. Olha, se o pecado faz separação entre o homem e Deus, e lá no mundo... Aí um dia perguntaram a ele: por que tu desviou? Ele disse: porque Deus mandou. Vai comendo profecia, não coma a palavra não. Vai. Eu quero ver essa palavra aqui mandar você errar. Eu quero ver essa palavra aqui mandar a gente pecar. Essa palavra tem vida. Essa é a profecia da vida. É a profecia da abundância. Cuidado, irmão. Um dia uma profeta disse para mim: Deus me usa fora da palavra. Eu digo: licença, eu estou indo embora da senhora. Por quê? Eu digo: porque a senhora não é de Deus, a senhora é profeta do cão. Você está dizendo isso para mim? Eu digo: estou. Quem fala fora da palavra é o diabo. Eu sirvo a um Deus que fala dentro da palavra, confirma a palavra. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus é fogo e ela se cumpre porque é de Deus. Não é muito longe não, já vou encerrar. Ali na serra nós temos uma irmã André está ali, e ele sabe que até com raiva de Deus ela ficou um dia desse, porque o profeta disse a ela que ela estava grávida e não tem nada dentro da barriga da mulher. Ela disse: é mistério. Aí o irmão encalacrou e disse: não, Deus não é Deus de confusão. Então Deus mentiu. A pessoa prefere culpar Deus do que dizer: foi o profeta de barriga cheia, atribulado. Deus não erra. Se Deus disse que você vai ser, você vai ser. Se Deus disse que a vitória é sua, porque Deus não mente. Agora o profeta mente. Mente, faz movimento, ainda leva seu dinheiro. Porque tem uma profeta que chora. Que profeta, irmão, que profetiza mentira, tem o espírito do dadá. Está escrito em Provérbio. É um bichinho desse tamanho, que ele entra no fruto e come tudo por dentro, fica por dentro comido, entra na maçã e por fora só aparência. É o espírito do dadá. Deus mandou, você me dá. Vá trabalhar, vá arrumar um emprego. Quem é de Deus vive pela fé, mas trabalha. Deus não chamou preguiçoso e ainda fica crente abastecendo esse tipo de gente. Irmão, se abasteça da palavra, viva pela palavra e você vai ter vida e você vai ter esperança na palavra. Dá para dizer amém num negócio desse? Misericórdia, amém. Mais alguma pergunta para nós encerrar? Alguma pergunta? Pode encerrar? Irmão Wilson, ainda tem alguma dúvida? Está tranquilo? Deixa para a escola, né? Deixa para Jonei. Glória a Deus. Vamos estar agradecendo ao Senhor, cooperador Admilson. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos, nessa oração vocês apresentem nosso irmão Nivaldo, lá dos Carneiros. Ele está em Teresina se tratando. Os irmãos sabem que ele está passando por um problema de saúde. Seu filho Acácio foi com ele. Os irmãos apresentem ele a oração.
problema dele é na garganta, mas Jesus é médico por excelência. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos, meu Senhor, por esta noite em tua casa, na tua presença, ó Deus, pela tua palavra. Meu Senhor, queremos apresentar a ti, meu Pai, nesta hora o teu filho que está em Teresina, ó Deus. Meu Deus, se tratando, ó Pai, daquela enfermidade, Senhor. Repreende, meu Deus, porque tu és médico por excelência, em tuas mãos está todo o poder, Pai. Deus, abençoa também a tua igreja, meu Pai, os teus filhos, as tuas filhas. Dá saúde à minha mãe, se conosco, nos despede em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o soberano amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre cada um de vós, agora e para todos sempre. Todos dizem, certamente me seguirão e habitarei. Amém. Está encerrado. A escola bíblica agora aqui começa às 9 horas, viu, irmão? Vai ser, irmã.